Bom, vamos começar esse aulão. Então, a intenção aqui é que a gente possa fazer uma tour desde o Freud até o Lacan e compreender um pouco sobre a descoberta da psicanálise, os problemas do campo, o que a gente pode considerar como principal. É bem introdutório, é bem denso, então sugiro que vocês façam as anotações de vocês. Quaisquer dúvidas que tiverem, podem perguntar, podem me procurar depois, podem mandar um WhatsApp, me procurar no Instagram, não tem problema não, a gente vai conversando. Vamos começar pelo Freud. Essa é a foto do nosso querido e amado Freud. Como que ele era? O estilo dele era um pesquisador, então uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que não se contentava com qualquer resposta, um homem bem rabugento, tá? Ele achava que ele estava sempre certo, ele observava muito o cotidiano e estava muito ali atualizado, ou queria estar sempre atualizado, sobre o que estava sendo descoberto na época. Então, o Freud começa estudando medicina, vai para neurologia, ele está na época ali onde estão fazendo as descobertas sobre como que funcionam os neurônios, para que eles servem, e ele acha isso tudo muito interessante, só que ele vai tendo um olhar diferente sobre as coisas. E ele queria escrever sobre isso também. Ele sente essa necessidade. Então ele fazia esboços, ele fazia anotações, algumas ele rasgava. Tem alguns manuscritos metapsicológicos que foram jogados fora e que a gente não tem acesso mesmo. Alguns textos que foram publicados só póstumamente, porque ele nem queria que fossem publicados. Então, assim, ele não se preocupa o tempo todo em ser compreendido. Ai, Lucas, mas o Freud é mais fácil. Mais fácil que você está comparando com o Lacan, só que a gente tem que tomar cuidado, porque o Freud ele escreve conceitos importantíssimos. Por exemplo, recalque. Recalque não é o da Valesca Popozuda. E nem o do dicionário. Que a gente, se você procurar no dicionário, recalque é uma coisa. É um conceito psicanalítico. Consciente é um conceito psicanalítico. Não tem a ver com racionalidade, com saber, com se olhar. Lacan vai criticar o conceito de consciência. A gente não tem consciência de que a gente respira. Como assim? Será que a gente tem? Mas enquanto conceito psicanalítico, tomem cuidado com isso. Vamos estudar as pulsões do Freud, começa a achar que pulsão tem a ver com punção, com pulsação, só por conta dessa tradução. Não, isso vem do Triebe, vai ver o que que é o Triebe lá no alemão, e nem tanto a etimologia da palavra, mas como isso foi pego enquanto conceito. Isso vale para o Lacan também. Ele vai fazer lá os conceitos fundamentais, ele deixa os mesmos nomes, inconsciente, pulsão, repetição, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, uma coisa é um conceito, inconsciente para o Lacan, inconsciente para o Freud, inconsciente para o Pierre Janet, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, se atentem bem a isso. O Freud, ele fazia ali na base da tentativa e do erro. Então, ele ia construindo, reconstruindo, não deu certo, ele vai modificando. Exatamente porque ele viu que a hipnose não funcionava para todo mundo, não só porque ele não era bom hipnotizador, mas porque não funcionava para todo mundo. Então, ele foi vendo algo que funcionasse para mais gente. Funcionar para todo mundo, assim, é uma grande fantasia, mas não estava dando jeito. E ele foi escutando as pacientes que diziam: olha, não está rolando. A hipnose tinha uma sugestão muito grande, então você era forçado a fazer aquilo. E a gente sabe que algumas pessoas não são hipnotizáveis. Então, ele foi vendo a necessidade de modificar sua teoria e foi até o fim para defender as suas ideias. Quais que eram os interesses dele? Ele vai se interessar por uma coisa preciosíssima. Ele vai se interessar pelo doente, pela história do doente, e não tanto da história da doença, como a psiquiatria fazia na época e ainda faz até hoje. Alguns, mas tem a psiquiatria moderna, a psiquiatria mais contemporânea mudou um pouco, ainda bem, não dá para a gente generalizar, mas assim, não ficar tão preocupado com a depressão, o paciente depressivo. Não, é uma pessoa com depressão, uma pessoa com sintomas, e esses sintomas podem não ser só médicos, podem ser aí psíquicos, podem ser psicanalíticos, podem ser olhados e analisados de uma outra forma. Então, ele queria olhar ali para a constituição do ser humano, as suas relações com a sociedade e com a cultura. Então, ele vai escrever vários tipos de texto para provar as suas teses. Então, mitos para provar que aquilo existe, complexo de Édipo para provar a sua teoria da sexualidade, do inconsciente, da segunda tópica, e vai teorizando o que estava sendo feito. Então, a praxis é um conceito complexo. Quando vocês ouvirem praxis, praxis é diferente de prática, tá? Desde Aristóteles, a praxis tem muito mais a ver com saber fazer, um saber colocar em prática, ou seja, uma certa teorização de uma prática, do que só com a prática pela prática, com o empirismo puro. Mas no Freud isso está muito presente. Então tomem cuidado que a praxis lacaniana é um pouco diferente da praxis freudiana.
porque o Lacan vai estar embebido ali pelas ideias marxistas. Para Marx não há essa divisão. Uma praxis, ela envolve teoria e prática, porque se for só prática, é um intuitivismo, é uma coisa da sua cabeça, é um xamanismo, e se for só uma teoria, é uma coisa morta, uma coisa sem sentido. E o desejo de Freud era ter a psicanálise como uma ciência. Projeto para uma psicologia científica, leiam, se vocês lerem, tenho certeza que vocês vão parar de falar que Freud é fácil. E as características marcantes do Freud, o Freud enquanto, eu estou aqui focando mais nele enquanto psicanalista, enquanto pesquisador, enquanto teórico, mas a vida e a obra se confundem, não tem jeito, assim como com Lacan. Tem muita gente que acha que é da técnica psicanalítica jogar o dinheiro na cara do analisante. Isso era o jeitão do Lacan, não era nem o estilo dele. Estilo tem a ver com como a gente maneja a técnica, mas isso acaba se confundindo e não tem jeito. Isso acontece com todas as grandes figuras históricas que a gente tem notícia. Mas uma característica marcante do Freud era uma tendência ao biologicismo, tá? O corpo biológico atravessado por essas pulsões, apesar dele dizer que elas são ali algo fronteiriço entre o psíquico e o somático, tá no texto As Pulsões e Seus Destinos. Só isso já dá uma tese de doutorado, não é pouca coisa. Mas a expectativa dele era encontrar referências orgânicas para o inconsciente, encontrar esse aparelho psíquico mesmo. E esse empirismo, né, gente? Tudo é feito de uma experimentação, a prática vem antes, a praxis tem muito mais a ver com a prática do que com uma teorização, é por tentativa e erro, mas ele era uma pessoa bem obstinada. Então, uma das coisas que ele quer provar é que a conversão histérica não é algo puramente biológico, como muitos acreditavam naquela época. E o método que ele faz é um método que vai espelhar as nossas relações. Então, isso é muito novo. O setting, que vai ser chamado depois de transferência, uh, é como lá fora. O que está acontecendo dentro da clínica é o que acontece lá fora. Então, ele vai trazer a noção de superego como um moralizador da civilização, vai falar dos sintomas lá no mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, sobre a função da família, o Édipo, questões aí do desenvolvimento. Freud não era desenvolvimentista, mas ele escreve lá as fases, oral, anal, e ele estima mais ou menos as idades, sem querer querendo, ele cai num desenvolvimentismo. Então, dentro do curso de psicologia, por exemplo, às vezes psicologia do desenvolvimento 1, a gente estuda Erik Erikson, mas estuda Freud também. Então, é muito difícil. Não era bem o que ele queria, a gente compreende lendo muito, mas acabou escorregando, porque ele parte desse biologicismo do corpo, dessa coisa mais médica mesmo. E quais que eram os tratamentos da época? Eu coloquei essa imagem, né, de uma mulher sendo queimada, porque a histeria era como se fosse uma bruxaria, não, era algo errado. A histeria, ela dominava. A histeria vem lá do grego, tá? Que significa útero, de onde viriam todas as afecções. Viria como se fosse assim, sangue contaminado, tá? Que chegava ao cérebro e causava convulsões. Isso lá, Hipócrates, isso muito antigamente. Foi objeto de estudo desde a Grécia Antiga, e a histeria seria, assim, alguns diziam que era um animal dentro de outro animal, algo que se consumia, que se autodevorava, e era considerado uma doença somente fisiológica. Na Idade Média era considerado uma possessão demoníaca, algo de bruxaria, como eu disse para vocês. Quais que eram os sintomas? Conversão, dissociação, não tinha uma causalidade orgânica evidente, então não dava para saber, é uma gripe, é um negócio que pegou, é um vírus, é uma bactéria, o que que é isso? Nos hospitais, as histéricas ficavam internadas, eram tratadas com hipnose, choque, eletroterapia, hidroterapia, reza, amuleto, exorcismo, mulher queimada na fogueira, sugestão hipnótica, tudo que vocês imaginarem. E além da sugestão hipnótica, era utilizado o tratamento da época que era o método catártico. Breuer utilizava, vários outros, mas os mais famosos eram o Breuer e o Pierre Janet, que a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco. O que que era o procedimento catártico? A catarse vem lá da Grécia, com Aristóteles, onde ele denominava de catarse o processo assim, de purgação, de eliminação do patológico, do patos, da paixão. Paixão vem aí de patos, dos telespectadores, na verdade, espectadores que assistiam a peças de teatro trágicas. Então, a pessoa assistia uma tragédia, ela chorava, né? E tinha ali uma purgação dos sentidos. Por isso que até hoje a gente gosta muito de tragédia, porque tem a ver com a nossa humanidade, de certa forma, com um pouco da nossa neurose. E o Breuer utilizava, o Pierre Janet também, só que o Pierre Janet ele operava mais por sugestão. Então ele iniciava já com a hipnose para depois ir para a catarse. O Breuer usava a hipnose também, mas o Breuer estava interessado assim na história já um pouco, no evento inicial que ali irrompeu nessa patologia. Então ele ia pesquisando no passado mesmo da pessoa.
nem tanta história da pessoa, mas assim, onde é que estava esse trauma? Porque o que que é catarse? É um procedimento terapêutico que servia para que esse sujeito aqui enquanto pessoa, eliminasse os afetos patogênicos, o que tivesse de doentio em si, por meio da abreação. O que que é a abreação? É uma descarga emocional de afetos que estão ligados a uma recordação, a um acontecimento. Então, o afeto ele se desliga um pouco dessa ideia, dessa sua representação do que aconteceu no passado. A pessoa começa a ter essas questões no corpo, mas é preciso ir atrás. Onde é que está colado, grudado esse afeto com esse acontecimento traumático? Qual foi o trauma que desencadeou esse afeto, que desencadeou essa histeria? Isso que era o método catártico naquela época. E apesar dos tratamentos intensivos que o Breuer fazia, todo mundo que estava na época fazia, então o Breuer também participava disso, mas o Freud vai trazer uma nova modalidade, que é o analisante, ou seja, o paciente como descobridor da psicanálise. Então a gente já tem uma diferença. O Freud ele vai romper com a psiquiatria da época. E aí nós vamos para os pares. Freud e seus pares. Está aqui na ordem das fotos. Esse primeiro aqui é o Ernest Bruck, esse aqui é o Joseph Breuer e esse aqui é o Charcot. Então, o Breuer é um dos parceiros ali do Freud, mas primeiramente ele tem contato com Ernest Bruck, que foi professor dele lá na universidade, na faculdade de medicina. Ele começou a trabalhar no departamento de ciências, tá? Departamento de fisiologia, na Universidade lá de Viena. E é lá nesse hospital, nessa hospital escola, se a gente pode chamar assim, que ele vai conhecer o Breuer, e o Breuer está atendendo a Ana O. Mas com o Bruck, ele tem ali a possibilidade de trabalhar no laboratório. E o Bruck dá várias ideias para ele, eles conversam muito. O Freud passa as férias de secando em guia, gente. Então ele gostava muito da coisa. E é lá que ele conhece o Breuer. Então eles vão ter um contato ali inicial, depois o Freud vai estudar com o Charcot, depois volta para trabalhar com o Breuer. E o Breuer era quem? Era alguém que estava estudando a histeria, que era o enigma da época, e estava com todas as dificuldades possíveis que vocês imaginarem. As histéricas estavam sendo muito resistentes ali ao tratamento. Só que aí o Freud, ele vai fazer um mestrado em 1884, 85. Ele ganha uma bolsa para se especializar em Paris e lá ele conhece o francês Charcot, que é um neurologista. Numa carta para sua noiva Marta, de 1885, ele escreve isso que está projetado aí para vocês. Charcot é um dos maiores médicos, cuja razão beira a genialidade, está simplesmente demolindo minhas concepções e meus planos. Saio de meus cursos como eu saía de Notre Dame, um lugar onde ele visitou, cheio de novas ideias sobre a perfeição. Mas ele me esgota e quando deixo, não tenho mais nenhuma vontade de trabalhar em meus próprios trabalhos. Tão insignificantes, nenhum outro homem jamais teve tanta influência sobre mim. Não foi só ele, foram vários, mas o Charcot foi um grande mestre para o Freud. Por quê? O Charcot ele introduziu a hipnose no Hospital Salpêtrière, nas intervenções médicas da histeria, era algo novo. Ele não dava muito valor à sugestão, ele achava que tinha que ser hipnose pura, por quê? Ele dizia que a histérica tinha uma fraqueza psicológica, então ela era mais sugestionável. Só que era melhor fazer hipnose do que a sugestão pura, porque se ela já era sugestionável, ela era sugestionável ao médico. Então ela era sugestionável o suficiente para ser hipnotizada e dizer o que o médico precisava saber. Mas operar só pela sugestão, o que que é a sugestão? Ficar fazendo ali certas perguntas e certas afirmações e certos apontamentos, interpretações tradutivas para o paciente na esperança de que saia alguma coisa disso. Mas tem várias opções do que é sugestão. Dentro das entrevistas preliminares, até hoje, a psicanálise tem um pouco de sugestão. Seminário 5 tem um capítulo que o Lacan vai falar sobre isso, transferência e sugestão. Ele vai dizer que a transferência é sugestão, mas a diferença é o que a gente faz com isso. A gente vai ficar sugerindo coisas. Faça isso, faça. A medicina, ela opera por sugestão. Você vai tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. A psicanálise, não. Aí depois, seguindo numa sequência mais cronológica, em 1889 o Freud vai passar um período na escola de Nancy, uma escola bem famosa. As escolas ali estavam brigando, Salpêtrière, Nancy, pela questão da histeria, dos tratamentos da época, das revoluções que estavam ocorrendo. E aí ele vai para lá e conhece o Ambroise Liebau e o Hippolyte Bernheim. Então, esse que está na foto aqui é o Pierre Janet, do Liebau e do Bernheim, eu não consegui achar foto, vocês podem pesquisar depois. Mas ele traduz um livro chamado Da Sugestão no Estado Hipnótico e no Estado de Vigília, que era do Bernheim.
E o Liebo, ele era o fundador dessa escola, da escola de Nancy, era um médico rural que foi censurado porque ele praticava hipnose na rua e de graça. Então, ele praticava não só essa hipnose, mas uma forma de cura pela palavra já, que ele chamava de palavras influenciadoras e fixação no olhar. Então, olha só, né? Cura pela palavra. Será que o Freud inventou isso do nada? Já comecem a criar aí suas desconfianças. Então, ele aprendeu muito com esses caras e trouxe algo de lá. Mas tem um cara chamado Pierre Janet que estava teorizando algo sobre o inconsciente descritivo. Sempre que vocês ouvirem falar sobre subconsciente, não é Freud, não é psicanálise, é Pierre Janet. E o Pierre Janet vai dizer assim que os fenômenos que são inconscientes, eles estariam na base de alguns sintomas de clivagem, de divisão da personalidade. A histeria tinha uma divisão de personalidade porque tinham fenômenos mentais inconscientes. É ele que diz isso, não é o Freud, tá? E na histeria teria essa divisão, então, da consciência, mas que se dava por uma fraqueza inata, ou seja, de nascença, da capacidade psíquica. Então, a histérica era mais fraca. O Charcot já falava que ela era sugestionável, e isso predispunha a histérica, ou histérico, a um estreitamento ali do campo de consciência. Por quê? Por conta de uma degeneração hereditária. O Pierre Janet achava isso. Ia passando de geração em geração, ia ficando mais fraco, dava numa histeria. Só que o que acontece? Em 1913, durante um congresso, o Congresso Internacional de Medicina, que foi lá em Londres, o Pierre Janet vai acusar o Freud de plágio. 1913. O Freud plagiou a parte dessa questão do inconsciente e outras cositas mais. Em 1925, Freud escreve um texto chamado Estudo Autobiográfico, né, e vai reconhecer que as obras do Pierre Janet anteciparam alguns resultados que ele próprio e o Breuer já tinham concluído. Então, anteciparam, mas eles já tinham concluído. O Freud cata umas coisas de um monte de gente e não fala de quem catou. É mais ou menos isso, sim. Mas o Pierre Janet ficou com um conceito mais de subconsciente mesmo. E o Freud não vai concordar com isso. Ele não acha que a histeria é uma doença aí por degenerescência, uma coisa de um estrago assim hereditário, não tem nada a ver com isso. Mas houve, né, foi acusado de plágio, teve essa problemática, vocês podem pesquisar sobre essas tretas que fazem parte da história do movimento psicanalítico. Quem mais? Outros caras importantes na ordem aqui, vocês têm esse barbudinho aqui que é o Fliess, ou Flies, William Fliess, o Jung, famosíssimo, e o Sandor Ferenczi. O Fliess, o Freud conhece ele em 1887, por aí, nessa época, e ele tem uma teoria sobre a bissexualidade. Então, não à toa, ele apoia a teoria da sexualidade do Freud. O Freud, naquela época, disse que as crianças têm uma sexualidade, são perversos polimorfos. Então, assim, isso choca muita gente. Ele é o único que apoia o Freud. Ele é o confidente do Freud, é com quem o Freud troca correspondência por 13 anos, praticamente. A gente tem somente o que o Freud mandou para o Fliess, as correspondências que o Fliess recebeu do Freud, porque as respostas o Freud pegou e queimou. E o Freud queria queimar as outras cartas também, mas foi Marie Bonaparte, uma psicanalista francesa, que na época comprou as cartas do William Fliess, e não deixou o Freud queimar, não vendeu para ele. A Marie Bonaparte, ela é sobrinha neta do Napoleão Bonaparte, e ela é quem auxilia a família Freud e o Freud saindo de Viena na época do nazismo. Então, ela é uma figura bem importante também na história da psicanálise. E tem uma tal de uma autoanálise com o Fliess, vocês já devem ter ouvido, que o Freud foi o primeiro psicanalista, então ele não fez análise com ninguém. Alguns vão dizer que ele fez uma autoanálise, mas em alguns momentos adiante na sua obra o Freud vai dizer que não existe autoanálise. Alguns consideram que o Fliess funcionou como um supervisor para o Freud. O fato é que não tinha como ele se analisar com outra pessoa. A amizade deles se dissolve praticamente quando o Fliess começa a questionar a validade do método psicanalítico. Ele, não, ele começa a discordar do Freud. Então, Freud nos ensina que é isso, a gente vai fazer pares, mas os pares não vão concordar com tudo que a gente faz, e às vezes isso vai gerar um rompimento. Você vai entrar numa escola, vai sair, vai fundar outra. Não é só o Lacan que ficou fundindo e desfundindo as coisas, não. Dissolvendo. Desfundindo é ótimo. E essas correspondências acabaram tendo um caráter analítico para o Freud, mas dizer que isso foi uma análise, eu acho demais. Aí é de cada um. O Jung foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica. Ele era, assim, de uma família bem conhecida, e o Freud queria expandir a psicanálise, a causa analítica, tinha uma política ali, mas tinha um obstáculo que era o antissemitismo, e o Freud era judeu. Judeu, não sei se vocês sabem, é algo que passa de mãe para filho, então não é uma escolha religiosa. Hoje até que é.
por vários motivos que não cabem aqui. Mas você tinha que nascer assim. Então, Freud não pregava o dogma judaico, mas ele era judeu. Então, ele temia que a psicanálise ficasse associada ao judaísmo e que não fosse espalhada pelo mundo. Então, ele cria a Sociedade das Quartas-Feiras, que é a primeira associação de psicanálise que a gente tem notícia, e o Jung era alguém que tinha prestígio. Então, ele ficou ali como sendo o herdeiro oficial de Freud, era o que Freud achava, e é o Jung que vai levar a psicanálise para Zurique e para outros lugares. Ele vai promover a primeira publicação dedicada exclusivamente à psicanálise. Só que aí o Jung começa a acreditar que nem tudo tem a ver com o sexual, a questão do narcisismo, das libidos, ele não concorda com Freud, um acha que a libido é uma coisa, outro acha que é outra, um acha que é um, outro acha que é duas. Começam a discordar, assim como foi com Fliess, e o Jung vai falar mais sobre os arquétipos e sobre o inconsciente coletivo, e para o Freud o inconsciente é individual, cada um tem o seu. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, eles acabam se afastando. Portanto, a gente pode dizer que, se você está estudando Jung para trabalhar com psicanálise, Jung não é psicanálise, Jung vai fundar a psicologia analítica. Então, é uma outra coisa. Outro cara importante é o Sandor Ferencz, ele fez análise com Freud, era considerado o paladino da psicanálise, e ele que rascunha o conceito de contratransferência, que vai ser um pouco melhor definido pelo Freud por outros psicanalistas. Mas o que que aconteceu? Ele mistura a análise com namoro, com casamento, com um monte de coisa. Ele era apaixonado por uma mulher chamada Gisela Palos e, apesar de ser apaixonado por ela, ele não hesita em analisá-la. Ele recebe ela em análise. Pouco tempo depois, faz o mesmo com a filha dela, a Elma, por quem ele também se apaixona. Aí, quando ele se dá conta dessa situação delicada, que está apaixonado pela mãe e pela filha, está atendendo ali as duas, ele vai falar com o Freud. E o Freud vai dizer que tem um erro aí, tem um problema nessa relação transferencial. E aí, dando-se conta desse erro técnico, de certa forma, vai buscar o Freud para o Freud intervir. Freud vai, de certa forma, dizer que, olha, esse negócio tá estranho, isso aí tá, vai dar ruim isso aí. Ele fica bravo, mas acaba se resolvendo lá com essas amantes, termina a análise com Freud e fica muito revoltado com Freud. Fala que a sua análise não foi suficiente, que não terminou, e ele vai escrever um texto intitulado Sobre o final de análise ou sobre o fim de análise. Não me recordo exatamente do termo, mas ele é o primeiro psicanalista que vai escrever sobre o fim de análise, e anos depois, Freud vai escrever Análise Terminável e Interminável. O Ferencz vai dizer nesse seu texto sobre o problema do fim de análise que o Freud focou muito nos seus sintomas e acabou atualizando e reatualizando a história dos seus pais, o complexo de Édipo, enfim, a história ruim que ele teve com os pais, mas não levou em conta o seu caráter, as coisas boas, a parte positiva, a personalidade, desenvolvimento, etc. Enfim, é isso. O Ferencz é alguém que vai falar sobre angústia, sobre infância, vínculos, a importância das emoções. Tem uma obra bem interessante, bem válida. O Lacan vai criticá-lo em alguns momentos e o Lacan não critica gente que não vale a pena ser criticada. Então, é um autor que vale a pena conhecer. Faz parte do que a gente chama de instituição psicanalítica. Jung não. Instituição psicanalítica é o quê? A psicanálise instituída pelo Freud. Dependendo do que a gente mistura, se a gente mistura uma psicologia dentro, a gente não está mais na instituição psicanalítica. Tá? A instituição não é um lugar, é aquilo que foi instituído por Freud, que a gente está vendo aqui aos poucos. E aí nós vamos compreender um pouco, ou conhecer, adentrar o mundo do que o Freud aprendeu com as pacientes dele. A paciente zero da psicanálise é a Ana O. Seu nome de batismo é Berta Pappenheim. Ela era paciente do Breuer. E o que que acontece? O seu caso está no capítulo 1 dos estudos sobre a histeria, ou na chamada comunicação preliminar, que ele e o Breuer escrevem junto, Freud e o Breuer. Quais que eram os sintomas? Ela tinha 21 anos quando ela adoece, quando ela comparece pela primeira vez, buscando ajuda. O pai dela fica doente, eram pais muito controladores, ela tinha um talento para poesia, para as artes, fantasiava muito, e ela chamava essas fantasias de meu teatro particular. Uma tendência ao excesso, era uma pessoa inconstante de ânimo, ciclotímica, né? Tava mal, tava bem, tava mal, tava bem. Não conseguia beber líquidos. A sexualidade era bem pouco desenvolvida, o estado de dissociação da consciência. Depois que o pai morreu, ela piora, mas conforme ela ia falando à vontade, os sintomas melhoravam um pouco. Então, ela é um embrião do que a psicanálise vai se tornar, e o Freud quer saber se ele pode generalizar sua cura. Ou seja, isso virar um caso meio que paradigmático para ser modelo para os outros. Eles publicam a comunicação preliminar, em que o Freud vai dizer, os dois, né? Mas é mais o Freud, que a histérica sofre de reminiscências. Houve cura?
A gente pode dizer que houve cura porque ela vai para o feminismo e para assistência social. Ela desenvolve prática de escrita, publica livros, se dedica à vida em instituição. A gente considera que não. Hoje, a gente olhando todos os casos do Freud foram fracassos. Os do Lacan, a maioria também. Por quê? Porque ela tem várias afecções depois, os pesquisadores vão dizendo que ela busca outros médicos, outros tratamentos, e hoje tem alguns trabalhos que dizem, inclusive, que se tratava não de um caso de histeria, mas de um caso de psicose, talvez. Então, tinha essa seara diagnóstica. E o que acontece ali com esse caso? Por que ele é tão paradigmático? Porque há uma separação ali entre o Freud e o Breuer, por conta de escândalos. O Breuer ele desiste de acompanhar o Freud, ele também não acha que tudo é sexual, que é muito perigoso ir pelo terreno do sexual. E aí, em 1896, tem dois fatos que vão mudar radicalmente a teoria. Isso, assim, segundo jornalistas, segundo fontes da época, tem biógrafos que vão dizer que não, tem outros que vão dizer que sim, é meio que uma fofoquinha psicanalítica, mas se vocês ouvirem, fiquem atentos. Faz parte. Mas eu acho que é algo interessante para entender a transferência, porque dizem as más línguas que a Ana O afirmou ser amante do Breuer, dizendo que estava grávida dele. Isso foi o maior escândalo. E aí o Freme, que era um jornalista da época, vai publicar uma obra endossando essa relação do Breuer com a Ana O, dizendo que em cada paciente se chega ao terreno do sexual, se chega ao termo do sexo mesmo. Isso fica bem dúbio, e são indícios do que o Freud vai chamar de transferência. Então, assim, por isso que eu acho interessante. Só que aí o Breuer não dá conta. Ele fala: não, para mim chega, eu vou fazer outras coisas da minha vida. Eu não aguento, os pacientes vão ficar se apaixonando por mim. Mas o Freud, veja, o Freud não fica olhando a doença, não fica olhando esse fenômeno. Ele olha o que tem atrás, ele olha que tem uma relação ali. É uma relação, é algo que está sendo repetido, tem uma cena que está sendo atualizada. Isso vai ser posteriormente desenvolvido. Outra paciente importantíssima é a Dora. A Dora é famosa, é um dos casos paradigmáticos da psicanálise. Seu nome de batismo é Ida Bauer. O seu pai, o Philip Bauer, vai levar ela para o Freud aos 18 anos. Ele tinha uma amante casada, famosa senhora K. O nome dela é Pepins Zelenka, o nome de batismo, que hoje a gente já sabe. E tinha um quarteto. Tinha o senhor e a senhora K, de um lado, a Dora e seu pai de outro. A mãe de Dora sofria o que chamavam na época de uma psicose à dona de casa, é o Freud que chama assim. E a queixa de Dora era o quê? Meu pai não me dá mais atenção e é muito obcecado pela senhora K, pelo casal K. E a intervenção do analista, que ronda a internet e que não está nos estudos sobre a histeria. É o Lacan que vai dizer que Freud disse isso, o Lacan vai dizer isso na direção do tratamento, salvo engano. E a tradução que o Lacan tem é uma tradução francesa, eu fui atrás e não achei essa parte, mas supostamente seria isso. Tudo que você acaba de me contar, tá aqui no slide, toda essa situação na qual você se vê envolvida, por acaso não é algo do qual você também tem participado? Então, cuidado, qual a sua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Isso me parece que não aconteceu de verdade, mas fica bonitinho, né? Nos livros, para vender livro, fica legal. O Freud era um pouco blogueiro também, mas eu não achei isso não, tá? E aí ele vai romper totalmente com a psiquiatria, porque em 96 ele define a histeria assim, do jeito que está aí no slide. O histérico é um emissor que busca um receptor. A histeria constitui uma mensagem ao outro. O que está em causa não é um trauma físico, mas o apelo ao amor do outro. A histeria é uma espera pelo outro para curar-se, esse outro primordial, a mãe. E, como eu disse para vocês, o Freud fracassa com Dora também. Então, a Ana era mais do paciente do Breuer do que dele, mas os fracassos vão ser sucessivos ali. E por que o Lacan vai dizer que ele fracassa por quê? Qual que é a leitura do Lacan do caso Dora? Ele não enxergou o lugar que a Dora colocava ele. Ele achava que Dora fica afim do senhor K, porque coloca o Freud no lugar de seu pai, e ele acha que Dora vai se resolver se ela resolver essa situação com o senhor K, se ela assume que ela tá apaixonada por um ou pelo outro. É tipo assim, casa com o senhor K que tudo tá resolvido. Mais ou menos isso. A leitura do Lacan é que ela está identificada com o próprio pai, e a partir dessa identificação, ela vai se deparar com a senhora K, mas enquanto um objeto homossexual do seu desejo. Homossexual no sentido de um objeto igual, tá? Não é de sexo, de desejos por homem com mulher, não. Mas assim, dentro do seu desejo, como uma portadora do desejo, ela é a mulher. E na verdade, o corpo da senhora K constituiria para Dora um mistério ali, um mistério da feminilidade. Então, tudo que a Dora queria saber, como é que faz para gozar? Como é que ela consegue? Como é que tem dois homens apaixonados por ela?
Então, era muito mais essa questão da Dora do que estar apaixonada por um homem casado ou uma paixão incestuosa pelo seu pai. Não era por aí. E aí o Freud acaba errando. E várias outras coisas, tá, gente? Cassie M. e M. von N. Cassie M. foi a primeira paciente do Freud. Só que o que acontece com a Cassie M? A Cassie M, ela vai aparecer em notinhas de rodapé no estudo sobre a histeria. O Freud não escreve o caso dela, mas foi a primeira. Sabe aquelas notas gigantescas do Freud, 2, 3 páginas? Tá lá. Seu nome de batismo é Anna von Lieben. Ela representa um impasse diagnóstico, porque o Freud vai dizer que se trata de uma psicose histérica expiatória. Então, olha só, psicose, histeria, expiação, o que que é isso, afinal? E dá um baile ali no Freud, ele aprende muito com ela é encaminhada pelo Charcot, ele encaminha para o Freud em 1887, ela está com 41 anos e o Freud atende ela, acho que até 95, enfim, há algum tempo. Mas é entre idas e vindas. O Freud chama ela de a professora, a minha professora. Ela tinha medo de ser internada num asilo e tinha nevralgia, doença dos nervos, sofro dos nervos. De tempos em tempos, doía a face, fazia um tratamento hipnótico, aí melhorava. Aí depois que ela melhorava, ela tinha alucinação, ela tinha dores, tinha espasmos, ficava fazendo discursos declamatórios, como se estivesse fazendo um discurso num púlpito. O Freud evoca a cena traumática para ela volta para um estado de irritabilidade com o marido, como se estivesse levando uma bofetada, sente dores na face. E ela começa a falar do seu passado, dá uma gargalhada e a dor desaparece. Então o Freud vai aí somando, olha, cura pela fala, cura pela fala. Mas era uma vida ali, o Freud vai dizer que é uma vida cortada em pedacinhos, as coisas não vão dando muito certo, e representa um grande impasse diagnóstico. O Freud não diz mais nada sobre isso, está lá no estudo sobre a histeria, nas notas de rodapé, vale vocês darem uma olhada. Com a Amy von Henning, a gente tem a invenção da associação livre. Ela chega em 89 procurando Freud, porque ela tá com uma gagueira, ela fica estalando a língua, sabe? Aqueles tique nervosos, assim, né? Cãibra na nuca, dor no estômago. E após a morte do marido dela, durante um período ela só comia por obrigação, e aí começam as dores de estômago dela. Ela vai no médico, ninguém sabe o que ela tem, ela não consegue andar entre as pessoas. O Breuer faz algumas visitas para ela, porque naquela época elas eram tratadas em hospitais, tá, gente? Algumas precisavam ser internadas, não tinha esse tratamento clínico, isso foi mudando aos poucos. O rosto dela se contraía todo, e o Freud fala para ela, ó, se interna no hospital que a gente vai se ver todo dia. E aí o Freud fica impelindo ela a responder um monte de perguntas, né? Sugerindo coisas. De onde é que vem essa dor? De onde é que vem essa dor? De onde é que vem essa dor? E é ela que diz para ele parar de perguntar sobre isso e aquilo e que ela deixasse falar, né? Que a deixasse falar. Então, me deixa falar. E ela vivia dizendo, morro de angústia, morro de angústia. Ele, por quê? De onde é que vem isso e aquilo? Ela, me deixa falar, tipo, me deixa em paz. E a gente entende que é aí que a gente tem a cena ali do nascimento da associação livre, de deixar o paciente falar. Diga livremente, fale-me mais sobre isso. E ele vai descobrir, vai dizer para a gente que a histérica tem um segredo que remete à sua história e não a um traumatismo anterior. Então, trata-se mais de um segredo, de algo que precisa ser falado, a partir do momento que é dito, ela melhora. Só que por que a gente diz que é um fracasso? Porque isso não acontece, elas melhoram ali para o Freud, mas o Freud não compreende, inclusive, que no caso da histeria, ou até da neurose obsessiva, muito frequente, essa melhora súbita, só para receber um joinha, um parabéns do analista, o analista mandar embora para casa. Isso é uma resistência. É um sintoma, às vezes, socialmente aceito, mas não é cura. O que que é cura? Se a gente entender como cura médica, neurose não é uma doença. Então não vai ter cura. Mas o que que é cura? Se embaraçar menos com a neurose. E elas continuaram se embaraçando com neurose, com psicose. Então o tratamento foi um certo fracasso. Depois nós temos também o embrião das entrevistas preliminares, que é a Elizabeth von E. Ela tinha um sintoma assim de dor na coxa, ela não respondia à hipnose, foi um dos tratamentos mais longos do Freud, tá? Durou ali cerca de 2 anos. O pai dela estava doente, ela conta dessa cena, e ela tinha uma dor na coxa, logo na coxa em que o pai deitava para ela cuidar quando ele estava doente. Ela desiste de um namoro para cuidar do pai, tá? E depois que a irmã dela morre, ela tem desejos pelo cunhado. Ele pergunta para Elizabeth von E. De onde que vêm as suas dores? Quando você anda, quando está de pé, quando está deitada. E ela se lembra que no lugar de onde vem a dor na coxa direita tinha a ver com esses cuidados dispensados ao pai. Era onde a cada manhã punha a perna do pai para ela trocar ali
as bandagens, limpar as feridas. E foi assim que as pernas começaram a falar. Isso está na página 117 dos estudos sobre a histeria, o que o Freud escreve. E ele vai dizer da transferência como expectativa crente. O primeiro nome da transferência que aparece na obra do Freud é expectativa crente no médico. Depois ele vai chamar de erro de pessoa e depois de transferência. E aí o Freud vai entender o sintoma como constitutivo e como saber inconsciente. Então, o sintoma, a cura não vai ser por aí. Não vai ser cortar o sintoma desalga, ele constitui essa pessoa que está ali falando com a gente. E tem um saber, mas é um saber que está inconsciente, né? Saber não sabido, daí Lacan vai pegar algumas ideias para o seu conceito de inconsciente também. Com a Miss Lucy a gente tem aí o abandono da hipnose, porque até então Freud misturava um pouco de hipnose, né? Não é porque, como eu falei para vocês, a Amy Von N pede para ele deixar ela falar, mas ele continua usando hipnose com outros. Com a Miss Lucy ele vê que não funciona. Tá? Ele descobre que a hipnose vai encobrir o fenômeno da resistência. Ele faz 9 semanas de tratamento com a Miss Lucy e descobre essa resistência, é uma força opositora ao tratamento. Depois, quando ele vai falar sobre transferência, vai dizer que transferência é resistência, de certa forma. E a Miss Lucy tinha um negócio do cachimbo, vocês já devem ter ouvido falar. Ele diz onde a fumaça a fogo, o cheiro de cachimbo, uma coisa assim. É um caso interessante, mas bem complexo para resumir. Eu não consigo resumi-lo, então deem uma olhada. Isso está lá no livro Estudo sobre a Histeria também para vocês saberem um pouco. Então, essas são as principais pacientes de Freud, com quem ele aprendeu muito e de onde foi fundada a psicanálise. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui um quadro com os conceitos elaborados pelo Freud e de onde é que ele tira isso. Porque fica parecendo que ele tira tudo da cabeça dele. Então vamos lá? Será que foi assim? O conceito de libido estava sendo desenvolvido pelo Richard von Krafft-Ebing. Vocês já devem ter ouvido falar de Krafft-Ebing, ele é famoso. A sexualidade infantil pelo Albert Moll. Zonas erógenas, o Yal Bloch estava falando disso. Pulsão de morte, a Sabina Spirin, que vai escrever um livro, acho que eu tenho ele até aqui em algum lugar, A Destruição como Origem do Devir. Esse aqui é o livro da Sabina Spirin. E, muito baseado por isso, o Freud vai falar sobre pulsão de morte. E depois, quando ele faz uma reedição do seu texto Pulsão de Morte, ele vai pôr na nota de rodapé que ela estava falando sobre isso, mas ele não disse que pegou dela. Assim, pegou dela não é tipo, pegou todo o conceito, mas sabe, ele não diz assim, segundo Sabina Spirin, ele não cita, ele não faz o que a gente faz quando faz um trabalho acadêmico. Teoria econômica do ataque histérico era do Breuer, força de atração e reação psíquica do Bruck, que era o professor lá da faculdade, inconsciente como a outra cena do Fechner, método interpretativo do Giovanni Morelli, tem um livro bacana sobre isso, imago paterna do Jung. Então, assim, o nome, tá? Não é a mesma coisa, mas ele pega esses nomes. Então, não tinha patente, mas, por favor, né? Princípio de inércia do Isaac Newton, recalque do Herbart, e o Talking Cure, Associação Livre, isso sou eu que estou propondo, tá? Porque isso aqui tudo eu peguei da leitura do livro do Alfredo Eldenstein, As Estruturas Clínicas a partir de Lacan, ele fala isso ao longo do livro, e de algumas pesquisas que eu fiz. Mas a Talking Cure foi pesquisando, como eu falei para vocês, sobre Ambrose Liebau, que trabalhava lá com as palavras influenciadoras, então talvez. Tudo isso para dizer que, não, ele não tirou só da cabeça dele, só do que ele aprendeu com as histéricas, não. Ele estava estudando com essas teorias que já estavam prontas e não tem. Como ele não cita essas pessoas, não dá para a gente dizer que ele utilizou muita coisa, mas se você for fazer trabalhos comparativos, você vai ver que tem muita coisa sim. Plágio? Não sei, talvez. Mas vejam, não é pra gente ficar, o Freud plagiou, o Freud fez coisa errada. É só para tirar ele desse lugar de sua majestade, por favor, gente. Tá? Muita gente faz isso. Lacan, então, nem se fala. Lacan não cita praticamente ninguém. A gente fica doido atrás de saber de quem que ele tá falando. E ele fala que tá falando de um e tá falando de outro, e aí quando o Miller faz a tradução, ainda confunde tudo a gente. Mas isso não justifica que a gente faça o mesmo. Teoria do trauma ou teoria da sedução. Tem 3 trabalhos de 1896 que vocês vão saber mais sobre isso. Eu sei que vocês vão lá ler, precisa ler, não tem jeito. A hereditariedade e a etiologia das neuroses, observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa e a etiologia da histeria. Daí a gente tira a teoria do trauma. Ele vai dizer que o sintoma histérico seria então desencadeado por um trauma, cujo conteúdo da lembrança teria sido esquecido. O trauma ele seria assim um acréscimo de excitação no sistema nervoso. O sistema nervoso seria incapaz de dissipar adequadamente por uma reação motora
Ele vai dizer, inclusive, que o ataque histérico talvez deva ser considerado como uma tentativa de completar essa reação aí do trauma. O trauma não tem lugar para onde ir no corpo e vai ter um sintoma histérico. Então, seria um acontecimento da realidade que provocaria ali um trauma na infância, em que a criança não conseguiria reagir a esse trauma. Então, alguém que bateu, alguém que abusou, alguém que espancou, tá? Vai causar um trauma psíquico, mas precisa haver alguma coisa mesmo. E como os conteúdos eram às vezes muito acessíveis, a gente vai ter ali as amnésias, que o Freud entende que é uma resistência, que depois vai chamar de defesa e mais tarde vai teorizar sobre o recalque. Aí ele acredita que isso se devia ao fato de que o trauma teria a ver com abuso sexual, com algo do sexual. Tá? Mas como é que se daria isso na infância se a criança não tem sexualidade? Elas teriam sido abusadas por um adulto. Essa é a teoria do Freud. E aí, em 1895, ele escreve uma carta ao Fliess e diz assim: a histeria seria uma experiência sexual primária de repugnância e medo, e a neurose obsessiva, uma experiência sexual em que houve prazer. E a isso chamamos a teoria da sedução. Então, eles foram seduzidos por um adulto, isso gerou um trauma, que gerou uma histeria, uma neurose obsessiva. Porém, não seriam os eventos em si, mas a revivescência como uma lembrança, depois que o sujeito entra na maturidade sexual, porque aí vem a culpa. Poxa, neurótico obsessivo, eu senti prazer, neurótico histérico, eu senti desprazer, deveria ter sentido prazer, não consigo sentir prazer. É isso, mas é uma coisa bem mitológica, tá? Eu tô dizendo do jeito que tá lá nas obras do Freud. Só que aí ele vai apresentar a sua teoria para a Sociedade de Psiquiatria. E o Kraft-Ebing, lembra? Ó, Kraft-Ebing, teoria da libido, vai discordar do Freud, vai chamar isso de conto de fada científico. Então, o que não parece? É coisa meio estranha. E isso faz o Freud pensar. Ele vai destacar a partir daí o caráter provisório das suas ideias, o caráter inacabado. Ele não estava dizendo que era isso e pronto. O Freud era uma pessoa corajosa, ele vai mudando a sua teoria, ele vai desistindo. E aí, em 97, 897, numa carta ao Fliess, após ele ter perdido o próprio pai, isso tem um marco na vida do Freud, não à toa ele vai falar muito de pai, tinha uma coisa ali com o pai. Ele diz que seu próprio pai era um perverso, que instalou uma histeria no seu irmão, nas suas irmãs, mas era estranho. Como assim? Né? Em 21 de setembro de 97, ele escreve: Não acredito mais em minha neurótica, para o Fliess. E ele vai dizer o quê? Que é a fantasia que organiza a realidade exterior. Ou seja, a representação que fazemos do que vemos e ouvimos. Então, essa sedução ela foi suposta. Ele sai da teoria da sedução e vai para a teoria da fantasia. Não precisou acontecer de verdade. Mas veja, ele não exclui totalmente que isso tenha acontecido, até porque se tem relatos e dados de que algumas histéricas eram abusadas, sim, sexualmente, tá? Então, você que aí tá, eu sou mais freudiana, é tudo fantasia. Calma lá, separe as coisas. Às vezes foi um trauma físico mesmo, às vezes teve abuso mesmo, e vai ter uma significação, às vezes não vai tanto, mas a gente tem que ver o lado social disso também. Só que o Freud vai começar a elaborar, então, que a fantasia inicialmente é uma ficção. Uma ficção que vai servir para proteger a criança ali, o adolescente, das lembranças verdadeiras. Mas a ficção, essa fantasia, ganha um estatuto de realidade psíquica. Cada um vê o mundo a partir dessa realidade psíquica, que alguns vão coadunar e colocar do lado do conceito de fantasia fundamental para o Lacan. Mas não dá para fazer isso. É próximo, mas não é igual, tá? No rascunho N, o Freud vai falar sobre impulsos hostis contra os pais, desejo de que os pais morram, de que isso é recalcado. Então a gente vai ter no rascunho N um embrião ali do Édipo, e que ao lado das fantasias de sedução ele vai dizer que emergem impulsos perversos. Tá? Então, assim, ele vai abandonando a sua neurótica aos poucos, que é a teoria da sedução, porque ele fala: Poxa, meu pai tinha que ser um perverso. Mas aí, na prática, não está funcionando. Dizer para a histérica que houve um abuso não funciona. Todos os pais, inclusive o meu, são abusadores. É impossível discernir o que é verdade e o que é ficção no que estão me dizendo. E as lembranças de abuso não vêm tanto nas psicoses, então não vai funcionar para todo mundo. Aí o Freud acaba desistindo e mudando para a teoria da fantasia, e ela que organiza. Não houve uma sedução, mas houve ali uma fantasia, certo? Aí tem outra coisa. Em 1899, a gente falou de autoanálise agora há pouco, numa carta ao Fliess, o Freud vai dizer que ele percebe que essas fantasias de que ele fala são produtos de épocas anteriores, que
que são reprojetados a partir do presente até a primeira infância. Então, assim, ele olhou para a vida dele e percebeu que tinha muito a ver. Então, ou seja, o Freud está chamando de autoanálise o quê? Isso que ele faz com o Fliss ou o próprio discurso? Fica a questão. Mas o trauma, então, gente, não está mais ligado a um abuso físico ocorrido na realidade. Então, trauma não é isso. Não é a gente ir atrás e achar que aconteceu realmente alguma coisa. Muito embora a teoria freudiana ainda esteja cheia disso, no sentido de ir atrás desse trauma psíquico. Qual foi essa primeira marca mnêmica? Só que o Freud não vai abandonar, tá? A ideia de que o encontro com o sexual é traumático. Isso é importante. O sexual vai causar muita polêmica e muito problema. Ainda é tabu. Já era tabu, totem e tabu, mas ainda hoje é. A partir daí a gente pode falar então da certidão de nascimento da psicanálise, porque está tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Qual que é a certidão de nascimento da psicanálise? Interpretação dos sonhos, um texto escrito em 1899, mas publicado em 1900, porque o Freud queria uma data específica, bonitinha, e se lascou, publicou, ninguém comprou praticamente. No ano seguinte ele publica Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um nome que vem demais, né, blogueiragem, e aí as pessoas começam a se interessar pela interpretação dos sonhos, que é uma tradução ruim. Traumdentum, o Lacan vai utilizar muito esse termo, porque a interpretação melhor do alemão Traumdentum seria o sentido dos sonhos. Porque quando a gente diz interpretação, a gente lembra da interpretação da língua portuguesa. Só que a interpretação, tanto para o Freud quanto para o Lacan, que são diferentes, não são a interpretação de texto da língua portuguesa. Para o Freud, a interpretação tem a ver com tradução, para o Lacan tem a ver com equívoco. Então, são coisas bem diferentes. Mas o fato é que a psicanálise nasce dividida. Quando perguntarem para vocês o que é a psicanálise, é um método de investigação, que o Freud queria que fosse científica, é um tratamento das neuroses, das psicoses para o Freud, e é uma teoria feita a partir de tudo isso aí. Mas ela é essas três coisas. Então não sabe o que dizer, é isso aí. É um método de investigação, é um tratamento. Sobretudo, ela é um tratamento. A gente tem que compreender isso. Ah, é autoconhecimento, é um tratamento. Quem precisa de tratamento? Será que todo mundo? Não sei. Bom, é importante destacar também que a psicanálise nasce com as histerias ali, essa coisa muito ligada com o corpo, mas a gente precisa ver que o corpo para o Freud não é somático, não é só o físico aqui. É um corpo psíquico determinado por representações, isso é muito importante quando for falar de inconsciente, e um corpo que está atado a essas representações, que pode vir do próprio sujeito ou de outras pessoas. Então, quando a gente vai lá para Elizabeth, tem a questão do incesto, e um corpo que pode ser ouvido através das perguntas feitas pelo médico. Então, Freud ele não ouve o corpo, ele não olha ali o comportamento, mas o que a histérica diz desse corpo. Então, isso importa. Sobre a interpretação dos sonhos, a gente tem o famoso sonho da injeção de Irma, que é o que abre ali a interpretação dos sonhos, e sua relação com o inconsciente. Como que é esse sonho? O Freud ele recebe uma notícia de que a Irma, sua ex-paciente, está muito doente. E ele começa a pensar assim: poxa, eu fracassei. Coitado, fracassou em todos os casos. No tratamento dela. E ele resolve escrever o caso. Só que ele tá tão cansado que ele sonha, ele dorme, né, de cansaço, e sonha que não é ele, mas é um outro médico que atendeu a Irma e que era o responsável pelo fracasso no tratamento dela. Então ele acorda e pensa: poxa, é um sonho que me desculpabiliza. Então é um sonho que realiza o meu desejo de não ser responsável por esse fracasso, pela falta de saúde dela. E aí ele vai dizer que o sonho se relaciona com o inconsciente por ser o quê? Uma realização alucinada de um desejo reprimido. Ele escreve com essas palavras: o sonho é uma realização alucinada de um desejo reprimido. Tá? Então não é só realização de desejo, é alucinado. E a partir daí, ele vai ter a tese de que todo sonho é a realização de um desejo, porém, a realização desse desejo, gente, não garantiria um afeto de prazer, mas de desprazer, ou seja, o desprazer que está garantido de saída. E essa transformação do afeto que constitui a essência do recalcamento. Transformar ali o afeto, prazer, desprazer, separar representação, separar ideia, separar afeto. E ele vai criar a primeira tópica, que é inconsciente, consciente e o pré-consciente mais a censura. Como assim? Tudo que é pré-consciente, com algum esforço, pode vir a ser consciente. Porém, tudo que é inconsciente não vai se tornar consciente, por quê? Por uma barreira, a barreira de recalque. Inicialmente tem outros nomes, mas depois o Freud vai trocando. E o sintoma seria o quê, gente? Um conflito entre consciente e pré-consciente e o inconsciente. Isso seria o sintoma, um conflito entre essas duas partes que podem vir a ser conhecidas e esse desconhecido, esse estranho que nos habita.
Então, na primeira tópica, ele vai chamar isso de aparelho psíquico. Como é que funciona? Tem um ato psíquico, elucubrações do Freud, que vai passar por duas fases. Uma fase inconsciente, que pertence, portanto, ao sistema inconsciente, vai passar por um exame de censura. Se for rejeitado pela censura, ele não passa para a segunda fase e fica inconsciente. Então, é um ato, ali um ato psíquico inconsciente, a censura diz, não, não dá para passar, fica no inconsciente. Mas se ele se sair bem do exame da censura e ela deixar escapar, ele vai para a segunda fase e participa do segundo sistema, que é o sistema consciente, certo? E a capacidade de um conteúdo, de um ato psíquico, tornar-se consciente, apesar de ainda não sê-lo consciente, a gente chama isso de pré-consciente. Tá? Então, vai ficar mantido no inconsciente tudo aquilo que a censura não deixar aparecer, vai ser consciente o que a censura deixar passar, e o que ainda não pode se tornar consciente fica nesse meio do caminho que é pré-consciente. Basicamente, essa é a primeira tópica do Freud. A partir daí, a gente tem o inconsciente freudiano, que é diferente do lacaniano. O inconsciente freudiano, ele é de ordem individual. Então, cada um de nós possui seu inconsciente, que é resultado e é produto da nossa vivência, das nossas experiências, tá, gente? Afetado por heranças filogenéticas, o Freud vai colocar com esses termos, e pela nossa formação histórica da nossa sociedade. Ele é interno, ele existe independente de presença ou não da leitura de um analista. Então, está dentro de cada indivíduo, no seu corpo, é produto do indivíduo, existe na rua, na casinha de sapê, aonde for. Comete seus atos falhos, seus xixes. Então, o presidente, alguém na televisão, o inconsciente está solto, está por aí. E produz neuroses e outras problemáticas ligadas ao inconsciente. Mas tem essa base corporal biológica. A gente acha que o principal é isso. Só em 1915 que o Freud vai teorizar, assim, vai escrever sobre o recalque. Ele já tinha suas anotações, com 3 momentos. Recalque originário, que é o quê? Vai ter um recalque dos representantes. Então, a imagem e a ideia, os representantes têm a ver com isso, mas vai ter um recalque dos representantes da pulsão, uma certa fixação. Então, algo foi recalcado, algo ficou distante ali, ficou colocado de lado. O segundo momento é o recalque a posteriori, que seria o recalque propriamente dito, que é quando se coloca totalmente de lado, é como se fosse assim, olha-se para isso e vira a cara para o lado. E o terceiro momento, que é o retorno do recalcado, que são os sintomas, que são os atos falhos, os xixes e os sonhos, certo? Mas recalque é um conceito complexo, aconselho vocês lerem a obra do Freud, O Recalque, de 1915. Então, é mais ou menos isso, mas não é o recalque lá para a Valesca Popozuda, tá? Não é inveja, não tem a ver com inveja, tem a ver com algo que é afastado da consciência. Basicamente é isso, esse trauma com o sexual, isso que não pode ser vivido, isso que é ali um tanto quanto incestuoso. Sexualidade e psicanálise é outro tema bem importante. O que é a sexualidade para o Freud? É a tentativa incessante da pulsão se satisfazer, gente. Então, quando ele diz que a criança tem uma sexualidade ou tem sexualidade infantil, é que desde a criança já tem uma tentativa incessante da pulsão se satisfazer. Só que ele não tinha criado o conceito de pulsão ainda. Ele não tinha rascunhado. Então, as ideias do Freud vão vindo tudo assim. Por isso que fica muito estranho e difícil das pessoas aceitarem. As pessoas riam dele, só o William Fliess que vai acatar suas ideias, Kraft Ebling vai rir, muitos outros vão virar a cara. Tem aquele filme Freud Além da Alma, isso acontece de verdade mesmo. Não tudo, mas algumas coisas. Então, assim, para o neurótico, o sintoma é a forma de obter satisfação sexual. Freud vai dizer isso, ou seja, satisfazer a pulsão. Até ali nos ataques histéricos, aquela coisa meio. É como se fosse ali um ato sexual mesmo. Então, o sujeito vai ver sua vida num sofrimento, num sintoma, sei lá, checando tudo, checando porta, janela, ficando ali satisfeito com a sua vida. Então, o sintoma mais socialmente aceito, com dor 24 horas por dia, vai ter satisfações substitutivas que dizem que o Freud disse e chamou de ganho secundário, mas a tradução é meio ruim e não é um ganho, tá? Que seria um atestado médico, poder ficar em casa sem trabalhar, readaptação, aposentadoria, cuidados, atenção, mas eu não acho que isso é um ganho secundário, você perde quase a própria vida, né? Então tá mais aí para uma satisfação substitutiva, entendendo que satisfação não é prazer, satisfação da pulsão. Em 1905, ele escreve 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é central para entender sobre a sexualidade em Freud, e ele vai dizer, né, vai ser categórico, que existe uma sexualidade infantil, ele reafirma isso. E vai dividir a pulsão em duas, pulsão de vida, pulsão de morte, uma das dualidades do Freud. A pulsão de vida
seria responsável pela vida. A gente está bem, pela conservação da nossa vida. Então, a gente se cuidar, a gente gostar da gente, amor, narcisismo, faz parte. A pulsão de morte visaria uma satisfação total, a morte da pulsão, acabar, se satisfaz. O Freud diz que a sexualidade é a tentativa da pulsão de se satisfazer, mas é incessante, por quê? Não tem como se satisfazer. No Mal-Estar na Civilização, Freud vai dizer que a satisfação é sempre parcial. Total não existe, mas a pulsão de morte busca isso. E uma certa homeostase, essa paz que alguns falam, ah, queria estar morto. Queria paz. Porque a paz é o quê? Quase estar morto. Paz é a ausência de pulsões, a ausência de desejos, de vontades no corpo. E ela é responsável pela repetição. O Freud vai apontar isso. Por quê? Porque ela busca esse retorno para o inanimado, para a morte, para quando a gente não existia, ao momento de antes de nascer. E traz essa satisfação paradoxal que vai para além do princípio do prazer, que é uma outra obra do Freud, muito importante para ler, imprescindível também. Édipo, segunda tópica, é a clínica freudiana. De uma maneira bem simples, ou a segunda tópica é a mais dita, a mais falada, que é isso, eu e supereu, uma tradução melhor, ou id, ego e superego. Então, o que é que a gente teria? O eu seria da ordem do narcisismo, certo? Da onipotência de si, fica pressionado ali entre as exigências pulsionais do isso, sempre pedindo ali, né? A pulsão está pedindo mais, que é o reservatório das pulsões, e o supereu, que exige do sujeito o quê? Um comportamento ideal. Isso é para o Freud. Então o eu fica no meio, o supereu dizendo não faz, não faz, o id dizendo faz, faz. A partir daí, o complexo de Édipo vai assumir um valor conceitual para o Freud. Complexo de Édipo e, consequentemente, complexo de castração, que nascem ali juntos. Mas ele vai articular o quê? A falta e a diferença anatômica dos sexos. Tem a ver com isso, sim. Freud diz que a anatomia é o destino, podem interpretar de várias formas, mas se resume um pouco a isso, sim. Tá? Então tem a ver com o desejo, com a lei, com a castração, com a angústia de castração, de perder o pênis, de não ter o pênis, e é pênis mesmo, não é nem falo. E aí teria o Édipo positivo e o Édipo negativo. O positivo seria o quê? Do mito do Édipo Rei. Leiam o Édipo Rei, imprescindível ler para compreender o que é o complexo de Édipo, que é um mito, tá? Um mito. Então, no Édipo positivo, a gente tem desejo sexual pelo sexo oposto e a morte do rival. Então, se eu sou um menino, eu tenho desejo pela mamãe, quero que meu pai morra. Se eu sou menina, eu tenho desejo pelo papai e quero que minha mãe morra. E o negativo é desejo sexual pelo mesmo sexo. Então, eu sou menino, tenho desejo sexual pelo papai, e o desejo de morte vai ser pelo sexo oposto. Então, eu tenho desejo pelo meu pai e quero que minha mãe morra. Seria isso. E a partir daí, alguns vão explicar por que que alguns são heterossexuais ou homossexuais. Isso é super errado, isso é preconceituoso, isso é discriminatório, é LGBTfobia. Não tem nada a ver com isso. Bom, e daí o que que seria o complexo de castração? O complexo de castração seria assim, o núcleo do complexo de Édipo. Por quê? O Freud vai percebendo que as crianças, desde pequenas, elas fazem perguntas. Então, de onde vêm os bebês, onde ele vai falar das teorias da sexualidade, ele vai colocar lá algumas teorias. As crianças têm uma teoria cloacal, então acha que alguém ele tem uma cloaca, tipo uma galinha, né? E os bebês vão vir dali, ovo, enfim, tem várias opções. Que vão ser, inclusive, importantes para a construção da fantasia, a construção fantasmática. E aí a criança, ela acha que todo objeto causa desejo. Então, uma pedra, uma planta, tudo é possível de causar desejo. Todos os objetos, eles têm um tchan, tem um negócio, tem uma coisa, tem um quê, uma incógnita ali, um negócio que aquilo causa desejo, né? A mamãe vai para algum lugar, ela tem interesses para além de mim, meu pai tem interesses para além de mim, então uma televisão, carro, mas primeiro coisas muito pequenas, depois ela vai transferindo isso, ela vai humanizando essas coisas, ela transfere isso para os animais, porque ela vai percebendo, né? Os animais estão ali em casa, cachorro, gato, etc. E depois ela vai generalizando isso e reduzindo para sua família. Então ela começa a achar que coisas, animais não causam tanto desejo dos outros, mas dentro do seu núcleo familiar. E aí, no fim, ela vai percebendo que ninguém tem esse negócio, essa coisa, esse tchan, esse X ali, que é o falo. Ninguém tem esse falo, nem a mãe tem. E aí, se a mãe não tem, ela começa a se questionar. Se a minha mãe não tem, eu também não tenho. Isso muito por aquela coisa de ver que a mãe não tem o pênis, quem tem o pênis. O Freud estava com essas questões na época, né? Ainda hoje vemos psicanalistas falando muito disso. E daí que entende que a mãe, de certa forma, é castrada.
não teve o pênis cortado, porque castração, gente, lembra isso, não tem jeito, é um termo bem ruim. É o Lacan que vai desenterrar isso e vai dizer que a castração é um dos nomes da falta para o Freud. É castração, frustração e privação, são os nomes da falta que o Freud vai trazer, mas esse é o Lacan que vai dizer. Aliás, quem quiser saber sobre o complexo de Édipo de uma forma não tão mítica, de uma forma não imaginária, mas simbólica, tem um livro da Michelle Roman Faria, esse aqui, ó. Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, onde ela vai falar do Édipo em Lacan. Esse aqui é amarelinho, ó. Não sei se dá para ver. Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, o Complexo de Édipo de Freud a Lacan. E vai falar, inclusive, um pouco sobre as estruturas clínicas, como é que elas se formam, porque as estruturas são herdeiras ali do Complexo de Édipo e de castração. Porque a estrutura vai ser uma defesa contra o desejo. Lacan vai falar isso no seminário 6. E aí, o que que acontece? A criança começa a questionar e ninguém tem o falo. E aí, disso que nas mulheres a gente vai ter um complexo de castração, onde o temor, o medo é perder o amor do outro, porque o Freud vai dizer que a mulher já entra, de certa forma, no complexo de Édipo castrada, né? O complexo de castração para a mulher vem antes, porque ela já percebe que não tem um negócio ali. Então ela tem medo de perder o amor do outro. E já os homens teriam a angústia da castração, assim, a perda de uma parte do corpo, do pênis. Para a mulher, a castração seria mais a perca do outro, do marido, etc., do companheiro, do filho, das pessoas que ela gosta, e para o homem de uma potência, né? Pode ser do pênis, mas de uma potência fálica. E aí, assim, né? Ele é o núcleo de tudo, esse complexo de castração, e a criança ela está integrando a sua relação ali com os cuidadores. Então, isso é extremamente importante. Vai ser nuclear tanto em psicoses, neuroses e perversões, tá? E assim, a criança ela não quer entender e a gente não entende, né? Que nós não possuímos o objeto que causa desejo no outro e que, portanto, completaria. Ninguém tem. E é porque ninguém tem que vai ter que buscar. Então, já que a mamãe e o papai não têm o que eu quero, eu vou ter que buscar fora. Já que a mamãe é do papai, então eu vou ter que buscar todos os outros homens ou todas as outras mulheres que estão disponíveis. Eu abro mão. Então, eu perco o papai para poder ficar com outros homens, eu perco a mamãe para poder ficar com outros homens. E aí, no menino, esse complexo de castração, ele vem ali, né, de certa forma, a fazer com que do complexo de Édipo venha uma herança, que é um superior bem ferrenho, bem rigoroso. E nas meninas, como esse complexo de castração viria antes, o Freud vai dizer assim, de certa forma, que o superior das mulheres é um pouco mais fraco, tá? É menos rigoroso, menos imparcial, menos implacável. Nos homens ele seria mais implacável. Hoje a gente sabe que isso tem nada a ver. Pelo contrário, a gente vê aí o corpo, a anatomia, realmente não é por aí que a gente vê as coisas. Mas era assim que o Freud pensava naquela época. E aí, como é que funciona a clínica freudiana? Porque complexo de Édipo vocês vão ler, vocês vão ver, serve mais como uma mitologia. O Lacan vai falar de Édipo, seminário 4, 5, 6, onde ele vai construir gráfico do desejo, outras coisas. Clínica freudiana, a gente trabalha como? Do lado do analisante, a gente tem a associação livre, e do lado do analista, a atenção flutuante. Então, o analista ele é neutro, ele é silencioso, ele é curado de seu inconsciente na sua própria análise, ele é quase assim, uma perfeição, tá? A gente tem uma junção da teoria psicanalítica com o relato do paciente, e a gente chega no porquê das coisas, certo? E a partir daí a gente vai resgatar o material inconsciente que foi recalcado. Então, relações de causa e consequência. Você é assim porque aconteceu isso. Teve um trauma na sua infância, seus pais separaram, você não acredita em casamento. Pra gente, isso não vale de muita coisa. A ideia, né, seria interpretar o complexo de Édipo do paciente, se foi positivo, se foi negativo, se ele saiu, se ele finalizou, se ele fala disso ou não, e como ele fez com isso através das construções que foram possíveis, e ver como é que isso se repete na sua vida e o que é patológico ou não. E ali onde era o isso, onde era o id, o eu há de advir. Só que uma coisa eu esqueci de falar: id, ego, superego, todos eles têm partes conscientes e inconscientes. Muito importante, tá? Porque o pessoal pegou a segunda tópica, a psicologia do ego, e colocou o id do lado do inconsciente, o ego como sendo consciência, e o superego um troço aí, né? Que diz o que você não pode fazer. Como que seria a direção do tratamento na clínica freudiana? Encontrar-se com o rochedo da castração. Chegou ali, parou a análise, não tem mais para onde avançar. Aí, para o Freud, as formações inconscientes não podem passar batidas. Então, os atos falhos, os xixes, lapsos, você tem que apontar e é ato falho e pronto. A pessoa está dizendo ali, de repente está cansada.
Ah, eu fui visitar meu pau. Ô, meu pai. Não, você falou meu pau, é um ato falho. Vamos lá. Não, eu queria falar outra coisa, eu tava com preguiça. Para o Freud, a gente insiste. Com Lacan, não. Só vai ser ato falho se o analisante topar. Só vai valer a interpretação se tiver efeitos a posteriori. Mas só tem efeito a posteriori se você fizer alguma coisa. Se você fica esperando, como na clínica freudiana clássica, o efeito a posteriori pode ser um efeito da vida, camaradinha psicanalista, e não de uma interpretação, intervenção sua. Um excesso de sentido, que eu já estou entrando nos problemas dessa clínica. Freud explica tudo, porque realmente é disso que se trata, tá? Casos paradigmáticos, que são os casos Dora, Hans, Homem dos Ratos, Schreber e Homem dos Lobos. São paradigmáticos, ou seja, eles servem como modelo para a clínica psicanalítica. Tá tratando histeria? Vai ler Dora. Tratando neurose obsessiva? Vai ler Homem dos Ratos. Tá tratando paranoia? Vai ler Schreber. Lembrando que desses casos, 3 o Freud atendeu. O Freud atendeu o pai do Hans uma vez e viu o Hans de passagem. Schreber, o Freud não atendeu. Ele escreve a partir de um livro, tá? Memórias de um doente dos nervos. E a partir daí ele teoriza sobre psicose. Então, o Freud não atendeu esse cara. Olha a complicação. Então, já começam os problemas por aí. E aí, pro Freud, o desejo é sempre incestuoso, pede um retorno para esse inanimado, e o analista tem que estar atento a tudo isso. Sonhou que transou com o pai, com a mãe, quando o paciente esquece alguma coisa, o analista tem que estar muito atento, ele tem que ficar quietinho para de repente dar o bote. É o analista que dá o bote. É mais ou menos isso. Estou fazendo uma caricatura para vocês poderem compreender. E quais são os problemas mesmo mais específicos da clínica freudiana, se a gente olhar hoje? O sujeito do Freud é diferente do sujeito do Lacan, de certa forma, que é diferente do sujeito da psicologia. Mas o do Freud ele é muito mais cartesiano, é aquele sou, logo penso. Sou, logo existo. Se penso, eu existo. Se penso, eu sou. Se eu existo, eu sou. Então, ele é biopsicossocial, ele é pensado como corpo, organismo biológico, dentro da sociedade da cultura, dentro de uma sociedade, e a biologia ela é inquestionável, tá? E a gente tem aí também a história do sujeito como um acontecimento cronológico. Então, a coisa vai se sucedendo, tá? As figuras paternas, maternas, os traumas, o foco no passado cronológico é muito importante. Então, fale mais do passado. Vamos falar da infância. Tem que falar da infância. O sexo fica sendo definidor do objetivo da análise, tá? A angústia de castração tá no homem e na mulher tem inveja do pênis. Tudo se resume a isso. Relação de causa e consequência, que vai inflar o imaginário do paciente. Eu sou assim por conta disso, né? O complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Considerar que tudo é fantasia. Que mais? A patologização do mundo através de diagnóstico, então aí as interpretações psicanalíticas. O Foucault vai questionar muito isso, a psicanálise como uma forma de poder e de visão de mundo. Uma coisa, e inclusive o que o Freud fez, algumas coisas não são legais, mas enfim, é você fazer uma tese de doutorado, de mestrado, usar o Freud, o Lacan e outros autores para pesquisar coisas para a sociedade, para a gente avançar. Outra coisa é você fazer leituras de mundo através da psicanálise, pegar uma série e dizer que o personagem é isso, é isso, é aquilo. Não dá para sair analisando todo mundo por aí, isso é muito perigoso, tá? A psicanálise fica como um lugar extraterritorial no que tange a relação com a ciência. Então, assim, ela não deve nada para a ciência, ela não precisa prestar contas, não precisa. Mas ciência está acima de tudo. Ela não está abaixo, ela está acima. E eu coloquei aqui Freud acima de todos, fazer análise acima de tudo, porque o essencial da formação psicanalítica com Freud é fazer análise, ela é inquestionável, somente a análise do seu analisante avança até onde a sua foi, e com Lacan a gente entende que a análise do meu analisante avança não até onde a minha análise foi, mas até onde a minha teoria chegou. Porque para Lacan, a praxis é teoria e prática. E a psicanálise ela figura como elemento libertador, uma descarga de energia, uma ênfase na sublimação que é muito problemática, tá, gente? O Freud disse que a satisfação da pulsão é parcial. Como é que a satisfação, como é que a libido, como é que a pulsão ela vai ser sublimada? Pela arte, pela. O Lacan mesmo vai dizer que o Joyce poderia, digamos assim, se fosse tratado, ser um psicótico. Então, não é uma sublimação, é uma psicose. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você está chamando de sublimação. Aprendamos com Freud e sejamos pesquisadores. O Freud fez com que ele podia, ele não tinha linguística, não tinha um desenvolvimento muito maior da antropologia, mas não justifica que a gente parta do mesmo ponto que o Freud.
Então é preciso que a gente critique o que foi feito para que a gente possa avançar, não só Freud, Lacan também. E critique o nosso próprio trabalho. Nós vamos falhar, nós vamos errar, vai ter casos que não vai funcionar, o paciente vai parar porque a gente errou, fez uma intervenção errada e só viu depois. Então, levem os casos fracassados para supervisão, ou que o paciente terminou, que parou no meio, você já construiu o caso, não funcionou. Então, assim, não grudem em modelos. Por isso que no Freud a gente tem os casos paradigmáticos, eles viram modelos sim a serem seguidos, e o Lacan quer sair um pouco disso. O único caso que ele nos apresenta assim, é o caso Aimee, na sua tese de doutorado, como a gente vai ver, mas os outros casos a gente tem pequenos excertos, ele vai falar no mito individual do neurótico, do homem dos ratos, mas vai falar dos casos do Freud, dos erros técnicos do Freud, mas não é assim espizinhando, muito pelo contrário, é uma crítica para poder avançar. E Lacan, em algum momento, disse, né, que renuncia à psicanálise, aquele que não conseguia alcançar a subjetividade do seu tempo. Então, as subjetividades vão se modificando, a gente precisa tentar alcançar isso. O Freud alcançou o que ele conseguiu. A primeira tópica é primordial, pré-consciente, inconsciente, consciente. Então, por isso que o Lacan destaca as obras fundamentais, onde tem a linguagem. Os pós-freudianos, o pessoal da psicologia do ego, vai focar muito na segunda tópica, id, ego, superego. Então, vamos baixar esse superior que é muito forte, vamos fortalecer o ego, o superior está enfraquecendo o ego, isso é problemático, isso não fica arrematado no Freud, isso não é arrematado no Lacan, e não somos nós que vamos arrematar, né? Finalizar isso. A psicanálise está sempre sendo construída nesse sentido, mas se a gente não caminhar para pensar uma ciência psicanalítica, diferente da positivista, o Lacan queria uma ciência conjectural, mas assim, a gente vai falar mais isso na parte lá do Lacan, lá no finalzinho. A gente precisa caminhar para que a psicanálise não fique aí figurando como quase como um xamanismo, uma coisa meio sem regra, uma terra sem lei, que é isso que a gente acaba vendo. O próprio Freud já via esses problemas, criou lá a sua sociedade, mas a hierarquia, o grupo, Freud vai falar disso na psicologia das massas, vai gerar vários problemas e como é que a gente mitiga isso em cada época diferente. Então, fica aí a questão, não nos amarremos a Freud, nem a Lacan, nem a ninguém. Cada um de nós vai fazer a nossa clínica e vai também contribuir para a psicanálise, porque senão a gente fica muito passivo, só aceitando o que vem e não contribui. E às vezes, para contribuir, vai ter que rachar, vai ter que dissolver, vai ter que sair da escola preferida do teu coração, vai ter que criar alguma discórdia. Vai haver ali algum tipo de discussão, algum questionamento, porque quando a gente tenta evitar muito o conflito acontece, já está havendo um conflito. Então, é falar sobre esses conflitos, lidar com a falta, porque nem tudo vai ser totalmente resolvido, mas não ficar tamponando. Tem gente que acha que é isso, né? Então, olhar para essa falta, vamos ver o que está faltando, vamos ver o que é possível. Às vezes, no lugar onde você está, na escola de psicanálise você está, no curso, sei lá, não está rolando, precisa buscar uma mudança, porque é o caminho do desejo. Freud dizia que a satisfação é sempre parcial, Lacan vai dizer que desejo é isso de impossível, isso de inominável, isso de insatisfeito por natureza. Então, nada vai zerar o desejo. A criança está lá, como falei para vocês, complexo de castração, buscando algo, zerar o desejo do outro, praticamente. Se esse falo, isso que encaixa. E não existe. O falo é uma ilusão, uma grande ilusão, principalmente do neurótico, que procura a gente quando desfaliciza, quando sente que está sem o falo. E uma análise vai caminhar um pouco para que ele compreenda que não é bem assim que funciona. Então, Freud também não tinha o falo, Lacan também não, então as coisas ficam soltas e a gente vai ali costurando, mas não é uma costura muito firme, costurando, desamarra daqui, descostura dali, e assim a psicanálise vai caminhando.